Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Ficamos uma semana sem nos falar. Nossas aulas são uma vez por semana, normalmente nas quintas-feiras, né? Mas nós estamos aqui para continuar falando, como estipulado pelas Assembleias de Deus, neste trimestre, sobre família. E hoje chegou um dia que a gente vai falar de uma coisa que muitas pessoas acham que não, mas infelizmente isso vem e ataca a família de uma maneira absurda, porque muitos entendem isso como cuidar, né? E não, na verdade não é. Nós hoje vamos falar do ciúme, ou seja, o mal que prejudica a família de uma maneira absurdamente grande, muito destrutivo, né? Por mais incrível, meus irmãos, que pareça, a história ela se repete, como nós já vimos lá com Abraão e Sara, que foram os pais de Isaac, que desposou Rebeca, e estes são os pais de Jacó, que agora é o tema da nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula será sobre José, filho de Jacó. Claro que nós preferimos falar apenas coisas boas, né? Bons exemplos, pregados nos púlpitos aí, suas vitórias, suas conquistas, né? Mas hoje nós veremos que aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas não omitem absolutamente nada. Ela deixa sempre os exemplos do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer também. Ela deixa claro o certo e o errado, e isso através dos personagens da Bíblia, desculpem, os personagens da Bíblia. Então nós vamos analisando a vida deles, e da vida deles nós vamos tirando o exemplo do que nós devemos ou do que nós não devemos fazer, né? Mas a palavra de Deus, ela é assim mesmo, ela nos traz o que? A verdade nua e crua do que é o ser humano e do que ele pode ser estando e andando com Deus, né? Tendo como aio a palavra apresentada por Jesus Cristo através da nossa Bíblia Sagrada. Então veja que os sentimentos de inveja, o sentimento de ciúme no meio da família de Jacó, e nós vamos explanar isso durante a nossa aula de hoje, produziram o que? Rebeliões, porfias, mentiras, violência, produziram divisões, né? Nós veremos que a relação de Jacó com seus filhos, demonstrando aquele favoritismo por José, tornou assim alvo da inveja dos seus irmãos. Então José passou a ser invejado, né? Porque Jacó não demonstrava apenas atenção especial para ele, mas dava a impressão, ele confiava mais nele, e de fato confiava mais nele. José, até certo ponto, inocente nesta relação, ele se aproveitava dos benefícios oferecidos por seu pai Jacó. Qual filho que não é assim, não é verdade? Nós estamos falando de seres humanos, de pessoas normais que viviam aquele momento, como hoje a gente vê as crianças vivendo. Então, isso é uma coisa que qualquer um iria se aproveitar dessa situação. Eu sou o predileto, eu sou o preferido, e ia realmente usar isso para proveito próprio, né? Então, ele realmente delatava os irmãos, né? Os irmãos dele, às vezes, eles não tratavam bem ali o pastoreio com as ovelhas, com as cabras, né? Ele ia lá e delatava mesmo. E os seus irmãos, eles sabiam que era ele, né? Que delatava eles, né? E assim eles começaram a hostilizar ele. Ocorre, meus irmãos, que quando José começou a receber revelações divinas através dos seus sonhos, e essas revelações o colocavam em uma posição superior a seus irmãos, eles começaram a rejeitar ele mais ainda e a aborrecerem mais ainda ele. Por quê, meus amados? Eles não conseguiam ali mais conversar com ele de uma maneira pacífica, porque segundo os sonhos que ele tinha, ele reinaria sobre os irmãos. Isso está lá em Gênesis 37, de 7 a 8, né? Ele contava abertamente, falava, explanava, expunha, né? Que eles estavam, através dos sonhos que ele tinha, e ele dizia que eles estavam ali, atavam feixes no campo, e que o feixe dele ficou em pé,
e o dos seus irmãos, eles se inclinavam, né, perante o dele, né, e assim os irmãos disseram para ele, né, reinará você com efeito sobre todos nós, né, e sobre nós dominarás realmente? E com tudo isso, meus amados, passaram a odiar ele por causa dos sonhos e de suas palavras, né? Mas o que chama realmente a atenção neste texto é que Jacó certamente, meus irmãos, sabia que Deus tinha em José um propósito diferente e que cabia a ele administrar isso com relação à relação familiar, né? E ele não soube fazer isso. Portanto, hoje, meus irmãos, nós falaremos do quê? Falaremos do ciúme, uma obra da carne. Vejam bem, uma obra da carne que só pode ser combatido pelo fruto do Espírito Santo. Né? Pelo fruto do Espírito Santo. O único capaz de superar as consequências do ciúme. Sabemos que o ser humano ele pode sentir ciúmes de pessoas, de seus bens. Meus amados, até uma situação pode te trazer o ciúme, como, por exemplo, quando você presencia a entrega de um presente, até mesmo quando nós vemos carinho entre pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, né? Só que é devido àquela ausência daquele afeto em nós, e nós presenciando esse afeto em outra pessoa, isso vai trazer um ciúme, vai despertar o ciúme em certas pessoas, não é geral, não estou generalizando aqui, né? Mas o que é ciúme? Vamos começar devagar, vamos entender o que seria ciúme. Ciúme para a psicologia, ele vem como um sinal de alerta, né? É quando nós acreditamos que algo não está indo bem ou da maneira como nós desejamos. Pode ser um problema real e pode ser também um problema apenas no imaginário, só que faz parte do nosso instinto querer eliminar toda e qualquer ameaça para nós, né? Toda e qualquer ameaça que nos tornam o quê? Inseguros, desprotegidos ou em desvantagem, ok? Então, entendido isto, nós estamos falando aqui em psicologia, tá? Entendido isso, meus amados, nós precisamos ver que certo é que muitos entendem erradamente quando se fala dos nossos. Muitas pessoas interpretam erradamente quando se fala dos nossos, ou seja, quando se trata da família, dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos tios, né? Eles entendem que não se trata de ciúme, mas sim de cuidado. Mas sim de cuidado. Irmãos, cuidado é cuidado. E ciúme é ciúme. Nós precisamos aprender a entender isso, nós precisamos aprender a lidar com isso, né? E quando se trata de estranhos, não se trataria de ciúme. Então as pessoas entendem isso, é de estranho, não se trataria de ciúme, mas de inveja. Então seria uma inveja. Eu não quero ver aquilo porque eu não recebo aquilo, eu não recepciono aquilo. Então, mas fato é que o ciúme ele está diretamente ligado à inveja. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E que é tão constante na vida do ser humano, meus amados, que hoje isso se constitui numa das principais fontes de inspiração de compositores, de escritores, de novelas, de filmes. O ciúme está presente em tudo isso, né? E hoje nós veremos que o amor sendo oferecido com mais intensidade a uma pessoa, isso pode gerar o ciúme e a inveja aos demais envolvidos nesta relação, né? É uma relação extremamente difícil para o ser humano, pois porque quanto mais afinidades nós vemos, mais próximos nós ficamos, e assim acaba ficando claro na relação, até mesmo entre amigos. Então, quanto mais afinidade eu tenho, então vai ficando mais claro que você começa a sentir aquele ciúme, sentir aquela inveja daquela pessoa, no sentido de não querer ver ela com outra pessoa, né? Isso, meus irmãos, pode sim trazer desconforto aos que almejam uma relação mais próxima com um dos envolvidos nesta relação. Então, não estou generalizando, mas muitas pessoas passam a sentir ciúme e inveja
destas pessoas. Hoje o mundo se depara cada vez mais com crimes de ódio. Todos nós sabemos disso, tá na televisão, todo mundo tá vendo na mídia aí, né? Então, isso vem normalmente devido ao ciúme e à inveja. Nós vemos muitos casais aí, muitas famílias destruídas, muitos filhos, pais separados, porque hoje em dia esta relação está cada vez mais difícil. Nós, meus amados, nós zelamos por aquilo que nós gostamos. Isto é cuidar, proteger e amar. Então é zelar, tomar cuidado. E quem ama quer ver a outra pessoa bem, ao custo de, se for o caso, se afastar para que aquela pessoa esteja bem, porque realmente você ama aquela pessoa. Mas nós estamos aqui hoje falando do ciúme patológico, ou seja, aquele que independe de zelo, não tem nada a ver com zelo. Ciúme, eu já falei, é obra da carne. Então isso independe do zelo. Às vezes você quer cuidar, sim, você quer cuidar, o seu filho vai sair e você quer ter um cuidado com ele a mais, né? Então, isso é diferente de uma necessidade de controlar a outra pessoa. É diferente de você querer controlar e não permitir certas coisas, independente do cuidado que você tem com ele, independente da segurança que ele vai ter naquela relação. Por exemplo, o inseguro, mesmo sendo amado, ele não me entende e ele não recepciona este amor da maneira correta. Uma pessoa insegura, ela é amada, ela é cuidada, ela é tratada, mas ela não recepciona o amor da maneira correta. Isso é claro e fica claro, né? Quanto mais inseguras são as pessoas, mais ciumentas elas são, e elas se tornam, não é nem assim como, elas se tornam verdadeiramente controladoras, elas querem ter o controle de toda a situação, né? Elas buscam controlar as situações para quê? Para poder se sentir melhor, para poder se sentir independente de qualquer consequência advinda dessa relação. Na verdade, meus irmãos, ele não quer te ver bem, mas sim te controlar para se sentir o senhor da situação. Tipo, eu tenho o controle, né? Eu tenho o controle. Só que sem medo de perder esse controle, né? Sem medo de perder esse controle. O que diferencia de uma pessoa com algum transtorno. Uma pessoa quando tem um transtorno, ela tem medo de perder, ela tem aquele receio de ficar sem. Já a pessoa que ela quer controlar, a pessoa que quer simplesmente administrar as pessoas, que ela quer ter, tipo, a posse da pessoa, quer ser dono da pessoa, ela não tem medo de perder, né? Ela não tem medo de perder aquele controle, tá certo? Portanto, meus amados, o ciumento, ele não quer o bem da pessoa, entendam isso, ele quer o controle dela, como eu acabei de falar. Nós podemos dar o exemplo de um pai pedindo que o filho ligue para ele para dizer onde está, pela preocupação, pelo zelo, pelo cuidado. Uma mãe fazendo dessa maneira, um irmão fazendo dessa maneira, mas com zelo, com cuidado, com amor, estando preocupado com a segurança dessa pessoa, né? E podemos dar o mesmo exemplo para o marido, a esposa, o namorado, que quer ter o controle. Ele quer ter o controle, não, é posse. A filha é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro e acabou. Eu quero ter o controle do meu. Não, você não vai sair hoje, não, você não vai fazer, não, você não vai lá. Tudo respeitando a devida idade, tudo respeitando o relacionamento familiar. Então ele quer, embora a pessoa seja adulta, ele quer ter o controle. Você não vai, você vai me ligar, você vai falar, você vai dizer. Não dá liberdade para a esposa ir no shopping com as amigas ou com os filhos, é porque ele quer ter o controle. Você tem que estar aqui à minha disposição, você é minha. Então, meus amados, é muito diferente de amor. É muito diferente de você permitir que a sua esposa e seus filhos vão no shopping, vão em algum lugar sem você estar presente, porque você está fazendo alguma outra coisa, né? Então, ele cobra essas respostas de você, não para te ver bem, mas sim para se sentir controlando toda essa situação. Isso, com certeza, meus irmãos, vai trazer consequências, não tenham dúvida disso, viu? Vai trazer consequência, vai trazer um trauma, vai causar separações
É muito difícil esta relação mesmo. O respeito e o amor, ele deve sempre guiar os nossos laços. O respeito e o amor. Se tem respeito e tem amor, tem zelo, tem cuidado. Entenderam a diferença entre uma coisa e outra? Então, meus amados, sabendo agora o significado e relacionando a palavra com a finalidade da nossa aula de hoje, nós vamos prosseguir. Nós falaremos hoje sobre José, que é filho de Raquel, e de seus irmãos. Eu acredito que todos conhecem a história fartamente, porque isso é muito pregado em muitas igrejas, né? Nós falaremos do filho de Jacó, então, que era mais amado do que os seus irmãos, que o invejavam, como nós já dissemos. Aí o venderam a mercadores por 20 moedas de prata, sendo assim ele levado cativo ao Egito, né? Onde ele acabou por se tornar governador. Mas isto é outra história. A leitura sugerida para nossas análises de hoje está em Gênesis 37, de 1 a 4, Gênesis 37, 11, 18, 23, 24 e 28. Então é apenas no capítulo de Gênesis 37, de 1 a 4, 11, 18, 23, 24 e 28. Nós não faremos a leitura, então fica aos irmãos aí para que vocês possam ler e ter um pouco mais de conhecimento da história, aqueles que não têm, não é verdade? Mas o primeiro assunto que nos determina o cumprimento deles da escola bíblica dominical, nós já vemos nesse primeiro assunto que existe uma falha de tratamento dos pais para com os filhos ali, né? Como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Isaac, é uma demonstração clara de que? De preferencialismo, como nós já temos estudado, né? Gênesis 37:3 diz claramente que Israel, ou Jacó, depois ele teve o seu nome trocado de Jacó para Israel, amava a José mais do que a todos os outros. E aqui, meus amados, eu preciso falar o nome dos outros filhos dele, porque senão nós vamos ficar meio que vendidos nessa história, né? Então eram eles, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses eram filhos de Lia. José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, ou seja, José era filho de Raquel. Dan e Naphtali, eles eram filhos de Bila, ou seja, a criada de Raquel. Gaze e Aser eram filhos de Zilpa, a criada de Lia. Isto, claro, nós já conhecemos as mães e conhecemos os filhos e conhecemos também as esposas de Jacó. Os pais, meus amados irmãos, quase sempre percebem a diferença de personalidade e de temperamento dos filhos. Na maioria das vezes percebem. E estamos vendo, através desses estudos, meus irmãos, as consequências trágicas que este preferencialismo dentro das famílias traz, né? O Salmo de Salomão, Salmo 127:3, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão, né? Isso deixa claro, meus irmãos, que como presentes de Deus que eles são, nós devemos amá-los de igual modo. Devemos amá-los de igual modo, guardadas as proporções de idade. Você tem que ter mais cuidado com o mais novinho, ele pode se machucar mais. Então, mas nós devemos ter dentro do nosso coração um amor igualitário para todos eles, pois cada um vai forjar dentro dele o seu futuro, né? Ou seja, esse futuro vem através dos princípios vividos e ensinados. Através do quê? Através do convívio familiar, através do convívio com a família. Nós não podemos nos furtar dentro desta relação familiar, embora você trabalhe, embora você saia, no momento que você puder, você sentar com o seu filho, de você orientar, de você ensinar, de você explicar. Hoje em dia nós vemos nas escolas aí muitos ensinos intelectuais, ciências, geografia, matemática, português, mas ensinar a pessoa a se relacionar, ensinar a pessoa a ter respeito, a ter comunhão, a ter empatia pelos outros, isso vai sair da família. Se a família tem, ela oferece. Se ela não tem, ela não vai conseguir oferecer. E nós temos que estar aqui hoje lutando para tudo isso. Nós estamos vendo a degradação que está acontecendo no mundo aí, o comportamento dos filhos, as revoltas nas escolas, as brigas,
os ataques de alunos contra professores. Meus amados, nós estamos vivendo hoje o caos, e é no convívio do lar que isso tem que ser ensinado aos filhos. O comportamento social, ele vem através do que o pai passa para ele. Portanto, meus amados, não é apenas gerar um filho ou filha, como vocês queiram, é criá-los com amor, é discipliná-los no sentido de ensino, para que honrem a Deus e para que honrem os pais no tempo todo. Tem pais que são chamados na escola, vão lá e ainda brigam com o diretor e com o professor, mas eu entendo como sendo uma vergonha eu ser chamado na escola devido a uma repreensão com meu filho, é o meu entendimento, me perdoem os que não concordam comigo, né? E tem pais que vão lá e brigam com o diretor, brigam com todo o filho, repetiu de ano, o pai já vai na escola, o que aconteceu? O que vocês fizeram com meu filho? Meus amados, nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a terem um comportamento, no mínimo, respeitoso para com as pessoas. Respeitoso para com as pessoas. Educação é bom. Educação é necessário. O convívio social exige isso, né? Esse ciúme em meio às preferências, meus amados, nós vamos percebendo a partir dessas primeiras aulas que nós já estivemos, essa referência, né? Nós vamos percebendo que a educação é crucial, o conviver, o conversar, o falar, uma participação efetiva é crucial, né? Se não tiver o ensinamento, vai chegar o ciúme, sim, vai chegar a inveja, a carne vai sobressair sobre o espírito, sobre toda essa relação, né? E nós vemos que Jacó presenteou José com uma túnica de várias cores, o que provocou o quê? O ciúme, mais ciúme ainda dos demais irmãos, né? Que não se sentiam ali valorizados igualmente como filhos que eles eram, né? Eles sentiram que esta vestimenta colorida significava o quê? Esse favoritismo, e aí começaram com certeza, a aborrecer, a se estranhar com ele ali, não é verdade? O ciúme, meus amados, muitas vezes ele não permite clareza na relação. O ciúme, ele não permite clareza nessa relação, não permite compreensão, né? Nós vemos que além deste presente de Jacó a José, haviam sonhos que colocavam ele como superior a seus irmãos. Nós já falamos sobre isso. Com isso, eles encontraram em José o quê? Uma arrogância, embora ele não fosse arrogante, ele simplesmente estava falando aquilo que ele estava entendendo de tudo aquilo, né? Os sonhos, eles tinham ali caráter profético de verdade, né? E não era como eles viam simplesmente como história, né? Não era como uma presunção de José, né? Eles não podiam prever que de fato José se tornaria governador do Egito, o que ocorreu e consta lá em Gênesis 41, no versículo 41 a 43, né? Mas tendo passado por humilhações e tendo sido escravo, Deus cuidou dele, lhe concedeu inteligência, espiritualidade o suficiente para que ele pudesse conquistar o coração do faraó e tornar-se assim o governador do Egito. E nós vemos lá no fim de todos esses textos que por fim ele perdoa todos os seus irmãos, alimenta o povo todo, né? Um coração verdadeiramente segundo aquilo que Deus almejou para ele, que Deus ofereceu para ele, e é o que Deus quer para nós também. É o que ele quer que nós sejamos. Pessoas amorosas, pessoas carinhosas, que se preocupem com as pessoas que busquem inteligência, que busquem sabedoria, através, inclusive, de estudos, mas principalmente através do conhecimento da palavra de Deus, meus amados. A sabedoria, ela vem através de Deus, é Deus que nos dá sabedoria. Conhecimento nós aprendemos na escola, nós aprendemos com os pais, agora a sabedoria, ela vem através de Deus, ela que nos dá discernimento para todas as coisas, né? Nós falamos agora há pouco sobre a túnica feita para José, né, filho da velhice de Jacó. Mas eu acrescento que normalmente as túnicas naquela época elas tinham apenas duas cores,
somente duas coisas. E a de José eu colocava em destaque porque ela tinha várias coisas. E isso, meus irmãos, trouxe essas consequências, como nós já falamos, só para deixar claro a diferenciação, né? Quando eles pegaram José e o venderam como escravo, eles mentiram ao seu pai, dizendo que ele havia sido atacado por animais no campo, né? E o que restou por muito tempo na vida de Jacó foram apenas as lembranças de José, né? As lembranças de José que vinham através da sua túnica que lhe foi entregue, né? Mas o que habitava no coração dos seus irmãos, meus amados, era simplesmente o menosprezo do pai deles por eles. Eles entendiam de uma maneira cega que o pai, por amar José, menosprezava a cada um deles. Era isso que habitava no coração deles e foi isso que levou eles a tomar essas atitudes, né? Ali o ciúme era mais venenoso do que o veneno de qualquer cobra, né? Meus amados, entendam que o ciúme é pecado. Nós precisamos entender que o ciúme é pecado, é obra da carne. E nós precisamos matar esse sentimento dentro de nós. A inveja é pecado. Nós precisamos mortificar isso dentro de nós. Não há como negociar com o pecado. Não há como negociar com o pecado. Nós devemos substituir as obras da carne pelo fruto do Espírito. Gálatas 5:22, pelo fruto do Espírito. Só assim, meus amados, nós venceremos essa batalha. Essa é uma luta muito grande. Nós sabemos disso, porque a carne é fraca e nós nos entregamos muitas vezes às concupiscências da carne, né? Mas nós precisamos lutar contra isso, resistir. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, né? Nós vemos que os irmãos de José, eles se sentiam menosprezados pelo pai, né? E José, sim, ele agiu, sim, com uma certa arrogância, mas por imaturidade, né? Pela sua inexperiência. E os seus irmãos, com o orgulho ferido, sequer conseguiam ouvir a José, né? José não percebia que seu coração estava naquele momento egocêntrico e assim ele se colocava como centro das atenções, enchendo assim os seus irmãos do quê? De rancor, de ódio, a ponto de desejarem matá-lo. Não podemos nos esquecer, meus amados, que o ciúme desperta o furor. Provérbios 6:34. Provérbios 6:34. Repito para os irmãos. Porque ainda nós somos carne, como está escrito em 1 Coríntios 3:33, porque ainda há entre nós contendas, há entre nós inveja, há entre nós ainda dissensões. Não é verdade? A gente sabe que a gente convive com isso, mas nós precisamos nos corrigir. Esquece o outro, esquece a outra pessoa. É você que tem que buscar a santificação e a perfeição para que você possa ser resgatado desta terra por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que para vencer a carne, nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Porque o que nós pensamos em nosso coração, meus amados, vai determinar as nossas ações. Vai determinar as nossas ações. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque alimentar dentro de nós o ciúme, a inveja, compromete totalmente a nossa relação conosco mesmo. Compromete totalmente o meu lidar comigo, interfere diretamente na nossa qualidade de vida. Nós vamos sofrer, nós vamos nos angustiar, nós vamos ter aquele ranço, nós vamos começar a nos autoflagelar no sentido de nos destruir pelo nosso pensamento, por estarmos alimentando esse ciúme, essa inveja dentro do nosso coração. Se nós percebermos que o ciúme, a inveja ou qualquer outro sentimento contrário à palavra de Deus, contrário ao bom senso, que é o que Deus quer que nós tenhamos, está nos atingindo, nós devemos buscar uma ajuda pastoral, buscar o nosso pastor. Buscar o nosso pastor, que com base na palavra de Deus, ele vai te orientar.
Com base na palavra de Deus, ele vai te orientar. Lembre-se sempre que a palavra de Deus, ela deve permear e proteger a relação com quem quer que seja. Com quem quer que seja. 1 Coríntios 13:4 nos diz o quê? Nos diz que o amor ele é paciente, o amor ele é benigno, que o amor não arde em ciúmes, olha, direto e reto, que ele não se ufana, que ele não se ensoberbece. Meus irmãos, é uma situação muito difícil para os seres humanos, para o mundo de um modo geral, mas para nós cristãos que estamos aqui, nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo e nós estamos buscando viver cada dia mais próximos da palavra de Deus, né? Nós não podemos esquecer que a palavra inveja e a palavra ciúme são praticamente sinônimos aí, porque a inveja significa o quê? Significa sentir dor de não ter algo. Então, inveja é sentir a dor de não ter algo, ou achar que o outro obteve aquilo sem o devido mérito, desculpem. Entender que o mérito deveria ser seu, que aquilo deveria ser seu. É o não se sentir dono, mas ambicionar. Então, a pessoa tem, então eu não me sinto dono daquilo, mas eu ambiciono aquilo de uma maneira gananciosa, eu ambiciono. Eu falo que aquela pessoa não merecia, mas eu mereço, né? Já o ciúme é o quê? É o medo de se perder o afeto de alguém, ou algo que você tem, né? Como nós já vimos, o ciúme ele causou grandes danos na família de Jacó, e não só na família dela. Eu tenho certeza que muitas pessoas daquela época, muitas pessoas de hoje estão sofrendo esses danos. Nós vemos aí esposas sendo mortas, marido matando esposa e filho, mulheres esquartejando o marido. Meus amados, a ambição, meus amados, as obras da carne são a destruição da humanidade. Basta nós lermos Gálatas 5, de 19 a 23. Nós vamos entender exatamente quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito Santo, né? Nós vemos, meus amados, nós vemos claramente que esses danos que ocorreram na família de Jacó induziu os irmãos a desejarem se ver livres dele, de José, né, a qualquer custo, afastando ele do convívio familiar. É por isso que nós vemos muitas repúdias hoje nas famílias por aí, né? E essa inveja, esse ciúme, ocorreu também quando? No princípio da igreja, quando a casta sacerdotal, ela nutria em si aquela inveja, aquele ciúme. Por quê? Porque os apóstolos, eles operavam milagres, eles tinham a atenção do povo, né? Lá em Atos 5, 17 e 18, diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos aqueles que estavam com ele, ou seja, a seita dos saduceus, eles tomaram-se daquela inveja e prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública, entre tantos outros exemplos que podemos apresentar, inclusive na pregação de Estevão, né, que nós já estudamos aqui, que está lá em Atos 7, 51, né? Ali Estevão fez uma pregação, foi apedrejado, o pessoal não reconheceu a verdade através da sua oratória, através da sua boca, através da sua pregação, né? E como, meus irmãos, como nós podemos superar este sentimento? De que maneira nós podemos superar? Existem inúmeros relatos de problemas conjugais, porque o assunto do trimestre é família. Então, nós hoje pesquisamos muita coisa a respeito e não dá para expor tudo aqui. Mas hoje, trazendo o assunto relacionado ao ciúme, no caso, o ciúme, a inveja, que são praticamente sinônimos, né? Nós vemos ali tragédias advindas do ciúme, dessa inveja. Hoje a maioria dos registros feitos nesta relação. Aí depois vem a bebida, entre tantas outras coisas que não convém a gente mencionar também, não há necessidade disso, né? Isso foi comum também no início da igreja, com muitas mortes causadas pela relação dos sacerdotes, né, com o ministério terreno do nosso Senhor e Salvador. Marcos 15, 10, né?
diz assim, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. E a partir daí ocorreram perseguições e mortes depois de Cristo, né? Perseguições e mortes. É muito difícil, meus amados, lutar contra a inveja, mas nós precisamos, cristãos que somos, conseguir permanecer, perseverar, né? Nós precisamos falar aqui também, meus amados, do ministério entre cristãos, a relação de cristãos dentro da igreja, desse ministério, e aqui também colocado, exposto como a relação familiar, né? Nós vemos claramente que o ciúme e a inveja, eles minam a relação dentro da igreja, eles minam também a relação familiar. E isso surge entre pessoas que se permitem ser dominadas por estes sentimentos. Precisamos resistir, não se esqueçam disso, né? Estes vão contra aqueles que se destacam ministerialmente ou contra um filho que se destaca numa família, né? Porque eles almejam o seu lugar, eles querem ser mimados, eles querem ser cuidados daquela maneira, eles ambicionam aquele cuidado todo para eles ambicionam estar ali se destacando no ministério, né? Independente deles terem ou não o chamado, eles ambicionam estar ali no lugar do outro, chegando a levar, meus amigos, e apresentar calúnias, difamação. Muitas vezes eles atacam e até ofendem o colega de ministério. Isso ocorre também dentro das famílias, dentro das casas, né? Não se esqueçam que o medo de perder afeto faz com que pensamentos doentios sejam capazes de confundir a nossa realidade com certas suposições. Você vê a pessoa conversando com outra, você acha que ela está falando de você. Você vê a pessoa comunicando com outra pessoa, você já acha, opa, o assunto sou eu, né? E aí você vai criando aquele mal-estar dentro de você, isso vai te corroer, isso vai te destruir, isso vai destruir a sua relação. Como nós já falamos, meus amados, nós precisamos abastecer a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma de coisas boas, né? Muitos acham que nós podemos ter um pouquinho de ciúme. Não podemos, não. Um pouquinho de ciúme é bom. Já ouvi muito isso. Não, tem que ter um pouquinho de ciúme, né? Mas não, nós não podemos, não. Nós não podemos esquecer do que nós falamos hoje. O ciúme, ela é uma obra da carne, portanto é pecado. A inveja é obra da carne, portanto é pecado, né? E se você nutre esse sentimento dentro de você, ele vai trazer coisas que não existem, vai te apresentar coisas que não existem. Ele cria coisas, ele cria situações inexistentes, né? O ciúme, ele é altamente destruidor, meus amados, altamente destruidor, né? E as obras da carne, elas não devem prevalecer entre nós de maneira nenhuma. E quais são essas obras da carne, meus amados? Esse texto está em Gálatas 5, de 19 a 21. E ele diz o quê? Que as obras da carne são conhecidas, ou seja, é a prostituição, é a impureza, é a idolatria, a lascívia, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, que é o assunto de hoje, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Como nós já falamos anteriormente, é um vasto assunto, são muitas coisas negativas que nos atrapalham. Então não para nisso que foi dito aqui para os irmãos, não para não, viu? E a palavra ainda diz a respeito das quais, como já Deus havia nos prevenido, lá em Gálatas mesmo está escrito dessa maneira, né? Que esses que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus, né? Não vão herdar o reino de Deus, né? Percebam, portanto, meus irmãos, que todos esses sentimentos nascem no egocentrismo humano, no nosso ego, no buscar a nossa satisfação. Nós somos o centro do universo e tudo tem que estar à nossa disposição, né? Gálatas 5:16, né, nos diz totalmente o contrário, né? Nos diz que nós temos que andar em espírito, né? E esta é a única maneira de nós andarmos vitoriosamente, é andar em espírito. Falamos muito sobre isso na maioria
dos estudos que nós fazemos aqui. Eu não sei se todos acompanham, mas nós falamos muito sobre andar em espírito, sobre os frutos do espírito, né? Mas a maioria dos nossos estudos nós comentamos alguma coisa sobre este assunto. E só vivendo, meus irmãos, e buscando os frutos do espírito, nós seremos vencedores. Buscar a glória para si mesmo só te leva ao fracasso. Nós vivemos, viver em espírito, meus amados, significa mergulhar no rio do espírito e encher-se de humildade e amor. Porque isso prevalecerá, isso te manterá na presença de Deus e em comunhão com todos os homens, com as pessoas, né? Então nós precisamos desenvolver em nós o que? Os frutos do Espírito Santo. É só dessa maneira que nós seremos vitoriosos. Isso está em Gálatas 5, versículo 22 e 23, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, longanimidade, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E nos alerta que contra estas coisas não há lei. Isto, meus amados, é crucificar a carne. Isto é lutar contra a carne, é lutar contra os sentimentos carnais, contra aquilo que o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo quer que nós ambicionemos, que nós busquemos, que nós tenhamos o controle que a carne quer ter sobre a outra carne. Está escrito lá em Gênesis que nós devemos dominar, mas nós não devemos dominar a outra pessoa, devemos dominar sim sobre os peixes, sobre os animais. Nós devemos organizar, mas nós não devemos dominar sobre outra pessoa. Nós temos que ter o fruto do amor, e a palavra de Deus nos diz que nós somos servos e sempre o menor dos servos. Isso é crucificar a carne, isto é servir a Deus. Isto vem na busca por santificação, meus amados. Para quê? Para que nós possamos atender à vontade de Deus. E é assim que nós venceremos esta batalha. É assim que nós iremos superar essas obras da carne, as matando em nós e dando vida aos frutos do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a vocês. Espero que vocês tenham tido compreensão disso. E qualquer coisa nos comentários, nos perguntem, a gente vai tentar orientar ou diretamente no WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe vocês.